Aproveitamento de resíduos da indústria cervejeira na elaboração de cupcakes. A alta qualidade de bagaço de malte e de leveduras produzidas possui alto teor de proteínas e fibras, as quais têm grande interesse na produção de alimentos destinados à dieta humana. Nisso, acontece o reaproveitamento de resíduos na indústria cervejeira, através da transformação em farinha, sendo uma alternativa para agregar valor nutricional aos produtos das panificações. Então, há um melhoramento de composição nutricional do cupcake através da adição de farinha de bagaço de malte e farinha de levedura residual. Assim, ajuda tanto no baixo custo da matéria-prima, como evita um descarte incorreto no meio ambiente. A diferença está entre usar a farinha de trigo junto com as outras farinhas criadas quando vai se assar o bolo. Não muda muito o gosto, mas a textura modifica só um pouquinho. Então, nos testes feitos, o primeiro cupcake ele tem 100% de farinha de trigo para poder fazer uma comparação com os outros. No segundo cupcake tem 92% de farinha de trigo e 8% de farinha de bagaço de malte. Já o terceiro tem 92% de farinha de trigo e 8% de farinha de levedura residual. E o quarto possui 84% de farinha de trigo e 8% de farinha de bagaço de malte e 8% de farinha de levedura residual. Sendo assim, em comparação do primeiro ao quarto, o quarto tem uma coloração mais escura, porém ele continua fofinho que nem os outros. E nisso eles abaixam o custo por usar menos farinha de trigo e aumentam o valor nutricional, não modificando muito o sabor na sua produção. Com o surgimento de novos produtos, há a tendência da criação de outros com o insumo dos anteriores. Então, nós trouxemos o exemplo de um pão que precisa ter o aroma e o sabor da cerveja do estilo Altbier. Na criação dessa receita, foram utilizadas leveduras ativas na lama residual do processo de fermentação da cerveja como uma espécie de substituto para o fermento utilizado no preparo do pão. Para isso, os pesquisadores testaram 3 formulações distintas, alterando as porções de farinha de malte e de trigo em 0%, 30% e 70%. Fizeram isso para analisar a cor, o sabor, a textura, a aparência e a aceitação global do pão. A partir do teste sensorial para avaliação descritiva qualitativa, tiveram como insumos finais a farinha de trigo, a farinha de malte, a água, o sal, o levain e a lama como fermento. Assim, concluímos que a inserção da lama atribuiu características desejáveis. Outra forma de utilizar a lama de levedura é utilizando-o como ingrediente nutritivo na alimentação humana, neste caso, em alimentos produzidos à base de mandioca. Este artigo buscou aplicar essa utilização em alimentos regionais do Nordeste, que é a farinha de mandioca e o beiju, que são alimentos que são fonte energética, mas que possuem baixo teor proteico. Além disso, também vai avaliar o perfil nutricional desses alimentos enriquecidos e o potencial de utilização através de avaliação sensorial, que vai avaliar a cor, o sabor, o gosto amargo, a textura e a qualidade dos produtos enriquecidos, comparando-os com o padrão. Essa avaliação é feita de 1 a 9 pontos e a intenção de compra foi avaliada de 1 a 5 pontos. O produto que teve melhor aceitação e melhor média de intenção de compra foi a farofa com 5% de liofilizado, que ainda é uma adição relativamente baixa de levedura, mas que já apresenta uma boa adição de valor nutritivo. Algumas técnicas para minimizar o gosto amargo é a adição de extratos vegetais e de outros saborizantes, ou temperos. As leveduras Saccharomyces são utilizadas na indústria de alimentos e bebidas de diversas formas. Elas são uma excelente fonte de proteínas e, devido às suas características não patogênicas, é possível serem utilizadas na alimentação animal ou humana, como biomassa proteica. E o objetivo desse estudo foi avaliar o perfil nutricional e o potencial de utilização de derivados da levedura secundária da indústria cervejeira como ingrediente nutritivo em alimentos. As amostras
foram submetidas a um tratamento alcalino e a sucessivas lavagens para obter uma biomassa limpa e desamarga. E em seguida foi feita liofilização. A conclusão foi que a biomassa e o liofilizado de levedura se constituem em uma importante fonte de proteínas que pode ser usada para o enriquecimento nutricional de alimentos. O liofilizado, por ser mais concentrado e, consequentemente, tendo uma maior quantidade de nutrientes, ele apresentou melhor potencial para o enriquecimento em diversas preparações de alimentos. E a levedura de cervejaria apresentou-se como um complemento nutricional com potencial para ser usada como forma de enriquecimento de alimentos, pois teve elevado teor proteico e de minerais, principalmente cálcio, o ferro, o selênio e zinco. E ela também apresentou elevados valores de vitaminas do complexo B, principalmente B1, B2, B6 e B9. Neste artigo, mostra a adição de levedura para a alimentação de porcos em fase de crescimento. A levedura utilizada foi a Saccharomyces cerevisiae, com 3 tipos de tratamento: a levedura seca, BDY, concentrado de levedura autolizada, AYC, e levedura seca e fina, ou AGDY. O primeiro tratamento foi feito para a coleta e secagem da lama de levedura pós-fermentação. No segundo tratamento, as leveduras foram autolizadas para facilitar a digestão desse produto, enquanto o terceiro caso foi feito os mesmos passos da levedura seca, mas foi peneirada para a retirada dos grãos maiores de levedura para formar um experimento. Foi realizado em 10 dias, sendo que nos primeiros 5 dias foi feita a fase de acostumar os porcos com a adição de levedura. Já nos dias 6 e 7 foi realizada a coleta de fezes depois de serem defecados, enquanto nos dias 8 a 10 foram coletados fezes dentro do intestino. Com isso, os resultados obtidos foram de que o concentrado de levedura autolizada e a levedura seca e fina tiveram os melhores resultados de absorção de nutrientes em geral, sendo a levedura autolizada uma maior quantidade de proteínas absorvidas em relação com as outras. Mesmo assim, será necessário mais estudos sobre esse tema. O objetivo deste estudo é verificar a viabilidade econômica, técnica e ambiental do uso dos resíduos da levedura, pois os alimentos convencionais, que é o milho e o farelo de soja, são de alto custo. Então, a pesquisa foi realizada em 3 etapas, sendo a primeira para caracterizar a indústria da cerveja, fazendo a identificação e a quantificação dos resíduos gerados na produção da cerveja. A segunda etapa caracteriza a proposta de aproveitamento dos resíduos orgânicos na alimentação suína. E a terceira etapa vai fazer a verificação da viabilidade técnica e econômica e a apresentação de propostas para a indústria da cerveja e para a criação de suínos. Após análises, houve resultado positivo, indicando que a utilização da lama de levedura na alimentação de suíno torna cíclico o processo produtivo das 2 cadeias, o que vai mitigar os impactos ambientais e fomentar a geração e destinação sustentável de resíduos sólidos orgânicos da cervejaria. Levando em conta as propriedades nutricionais da levedura residual de cervejarias, alguns pesquisadores realizaram experimentos para a obtenção do extrato proteico dessas leveduras como uma ótima fonte nutricional para diversos produtos. Com o desenvolvimento da tecnologia, o extrato dessa levedura se mostrou com um potencial significativo para aplicações em processos biotecnológicos. Com isso, os pesquisadores buscaram utilizar esses resíduos como substratos em processos fermentativos, sendo esse uma forma de viabilizar o custo da produção de enzimas e outros produtos de alto valor agregado. A levedura residual
de cervejaria tem grande concentração de nitrogênio, podendo ser utilizado como uma fonte de nitrogênio para o cultivo submerso de Bacillus sp. Nesse trabalho, os pesquisadores buscaram desenvolver uma metodologia de custo baixo para a extração da manoproteína, utilizando o subproduto, a levedura úmida, descartada pelas cervejarias. Esse composto tem destaque pela propriedade imunoestimulante e bioemulsificante, representando de 20 a 30% do peso seco da parede celular. Os pesquisadores descobriram que a biomassa utilizada para a extração de uma fração contendo manoproteína não requer tratamento para retirada do etanol residual do processo fermentativo. E o extrato obtido apresentou alto teor de proteína, alto teor de carboidratos e muitos nutrientes. Além do mais, a sua propriedade emulsificante é de grande importância para a indústria farmacêutica. Esta tese teve como objetivo ver as atividades sustentáveis de duas cervejarias, a de Antuérpia e uma cervejaria local, mas iremos nos focar na parte de lama de levedura. A cervejaria de Antuérpia utilizava a lama de levedura como alimentação para animais de fazenda. Além disso, reutilizavam a lama de levedura para a fermentação das cervejas. Já na cervejaria local, somente era utilizado para a alimentação de vacas leiteiras. Potencial de utilização de leveduras killer para a produção de cachaça. A principal função das leveduras killer são combater as outras leveduras no processo fermentativo, liberando algumas toxinas que matam as leveduras selvagens, melhorando assim o processo e a qualidade do produto. Essa toxina é encontrada no início da fermentação. E a levedura killer não só combate o aparecimento de micro-organismos, como ajuda na fermentação, fazendo assim com que o açúcar residual, que era de 90%, melhore para 98%, fazendo com que tenha mais álcool produzido. Nos últimos anos, o mercado de cervejas artesanais vem se desenvolvendo cada vez mais no Brasil. E, com isso, as microcervejarias necessitam de soluções que reduzam os custos e gastos dos seus processos produtivos. Dessa forma, a reutilização das leveduras se mostra como uma alternativa promissora para esses empreendedores. Mas é necessário que certos parâmetros de qualidade sejam acompanhados. Esse trabalho tem como objetivo analisar o reuso de leveduras no processo produtivo de cervejas artesanais dos tipos Pilsen, Pale Ale e IPA, com e sem o reaproveitamento das leveduras e em relação aos parâmetros de viabilidade, vitalidade e teor alcoólico ao longo das reutilizações e com o acompanhamento do comportamento. Para isso, após a primeira fermentação, foram aplicados nas leveduras os métodos de azul-dimetileno básico, poder de acidificação do meio e teor alcoólico. O método azul-dimetileno básico mostrou resultados variantes de viabilidade ao longo dos ciclos e necessitando assim de mais estudos voltados para as linhagens de leveduras utilizadas no processo, para que possa compreender melhor o seu comportamento específico. Já o método para ver o poder de acidificação do meio indicou uma queda na vitalidade das células em relação à fermentação original, mas durante os reusos observou-se uma estabilidade nos resultados. E o método de teor alcoólico sofreu um decaimento ao longo das fermentações, mas que não apresenta valores abaixo do limite esperado se o número de fermentações não passar de 3. E a partir desses estudos foi possível concluir que a reutilização por até 3 ciclos se mostra aplicável.